nós iremos falar sobre a escatologia, e eu vou concatenar os eventos escatológicos dentro de uma ordem cronológica, com base nas escrituras, naquilo que eu creio que é bíblico e que também é aceito pela nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Sendo assim, a partir do versos de número 13, nós vamos descrever um pouco sobre o que Paulo está tratando com a igreja de Tessalônica na sua primeira carta. A partir do versículo de número 13, diz assim o apóstolo Paulo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, e depois nós, e depois nós. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tome o seu respectivo assento. Não vou me delongar na introdução, no pano de fundo histórico, porém é do saber dos irmãos que Jesus havia dado uma ordem embasada em uma promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e depois vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Jesus, ele sobe a súmpita aos céus, enquanto os discípulos estão perplexos, parados, atônitos, olhando aos céus. Em meio às nuvens aparece um varão, um anjo, dizendo: varões galileus, este mesmo que vocês viram subir, do mesmo modo ele voltará. Sendo assim, os discípulos, os 120, estão no cenáculo aguardando a promessa, e se cumpre aquilo que foi predito pelo profeta Joel. E após o revestimento de poder, Pedro se levanta para pregoar a palavra de Deus, e o Pedro diz: hoje se cumpre o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias. Essa expressão é importante, porque nós estamos vivendo os últimos dias, porém os últimos dias nós já estamos vivendo há 2000 anos. Então quando alguém diz: será que nós já estamos vivendo os últimos dias? O Pedro diz que os últimos dias, ele começa quando houve o derramamento do Espírito Santo no 120. A partir da inauguração da igreja em Atos capítulo de número 2, nós já estamos vivendo os últimos dias. Paulo chama isso de plenitude dos gentios, e João, ele diz: filhinhos, já é chegada a última hora. O evangelho, ele chega na Judeia, através de Filipe houve um Pentecostes, um avivamento em Samaria, mas o evangelho precisava chegar nos confins da terra. E aí o próprio Deus, o próprio Cristo, tem um encontro com Paulo no caminho de Damasco, e é Paulo precursor do evangelho aos gentios, a levar o evangelho nos confins da terra. A igreja, ela invadiu 54 cidades, 32 países e 9 ilhas do Mediterrâneo, com a propagação do evangelho. Porém, a terceira maior cidade que havia naquele tempo era Antioquia, ficava somente atrás de Roma e de Alexandria. Alguns homens de Chipre, de Cirene, no meio da perseguição contra a igreja de Cristo, esses homens, diz Lucas escrevendo Atos, eles chegaram na região de Antioquia e ali eles pregaram a Cristo. Diz o texto que as mãos do Senhor eram sobre eles. É fundada uma igreja em Antioquia, e a sede em Jerusalém nomeou um pastor para dirigir a igreja em Antioquia, e esse pastor tem por nome Barnabé.
na conversão de Paulo, foi Barnabé que levou Paulo para conhecer os irmãos, os discípulos, o Tiago, o Pedro, em Jerusalém. Porém o Paulo ele sai de cena, a pedido dos discípulos. O Paulo fica mais de 10 anos afastado. E o Barnabé é aquele que, após dirigir, ser o pastor da igreja de Antioquia, ele vai atrás de Paulo para o auxiliar na igreja de Antioquia. Antioquia se torna uma base missionária, e após um período de oração, um período de jejum, o Espírito Santo em Atos 13 separou Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária. Os irmãos conhecem a história. O Barnabé ele leva consigo o seu sobrinho João Marcos, e eles vão evangelizar Perge, Frígia, Sicília e a igreja na Galácia que nós conhecemos, que foram fundada na primeira viagem missionária. Há aquele abandono de João Marcos, dos dois missionários Barnabé e Saulo, e este abandono vai gerar uma pequena contenda entre o Barnabé e o Paulo para a segunda viagem missionária. E após a contenda entre Barnabé e Paulo, o Paulo agora está sozinho e nomeou Silas para ser o seu companheiro de missões. E Paulo tem o desejo de evangelizar a Ásia Menor, Bitínia, Mícia. Diz o texto, o Espírito Santo impediu. E aí o Paulo descansou em Troade. E após descansar em Troade, Paulo ele tem uma visão. E nessa visão aparece um varão macedônio dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Quando Paulo ele atravessa a Macedônia, ele chega na região de Filipos. E o primeiro membro a se converter, através da graça preveniente, habilitando e capacitando uma pecadora por nome Lídia, que era uma empresária, vendedora de púrpura ali em Tiatira. E diz o texto que Deus abriu o coração dela. E quando Deus abre o coração dela, ela aceita a oferta do evangelho. Lídia é salva e toda a casa dela. E depois Paulo sai para o evangelismo. Ele tem aquele encontro com a menina que tinha um espírito de adivinhação. Paulo expulsa aquele espírito. Ele é preso, culminante expulsar esse demônio, e Paulo com Silas, eles estão presos, cantam hinos, eles oram, e acontece aquele terremoto. O carcereiro também vai ser salvo, e possivelmente a casa dele também. Então a igreja de Filipos é fundada. O Paulo sai de Filipos, ele passa por Anfípolis e por Apolônia, e ele chega em Tessalônica. Diz o texto que Paulo pregou em Tessalônica por 21 dias, e ele fundou uma igreja em 21 dias. E quando eu li esse texto, eu fiquei perguntando a Deus, ainda novo convertido, como pode alguém fundar uma igreja em 3 sábados numa cidade como Tessalônica? E depois, lendo a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo explica: é porque ele pregava com poder, ele pregava com convicção, ele pregava com fé. E quando há poder, grandes coisas Deus ele faz. A igreja de Tessalônica é fundada, porém há um alvoroço em Tessalônica, e os homens em Tessalônica estão dizendo uns aos outros: quem são esses homens que estão alvoroçando a cidade? E aí Paulo ele é expulso de Tessalônica e ele vai para Bereia. De Bereia ele deixou o Silas e o Timóteo para cuidar das igrejas que eles fundaram ali na segunda viagem missionária. E o Paulo de Bereia ele vai para Atenas, e ele prega no Areópago. De Atenas o Paulo vai para Corinto, e em Corinto ele funda a igreja de Corinto, ficando por 1 ano e 6 meses. E quando Paulo está em Corinto, ele recebe os 2 obreiros, Silas e Timóteo. E o Timóteo ele traz um relatório da igreja de Tessalônica, que Paulo fundou na segunda viagem missionária. E quando Paulo está em Corinto, ele recebe o relatório das mãos de Timóteo. Lendo a primeira carta, você percebe que o Timóteo foi ter com Paulo, e ele levou algumas dúvidas para Paulo, dúvidas que a igreja de Tessalônica tinha, e Paulo precisava com urgência, de forma peremptória, escrever uma carta para tirar as dúvidas dos irmãos em Tessalônica. E uma das dúvidas era esta: qual a esperança daqueles que morreram em Cristo? E qual a esperança dos vivos em Cristo? Então essa noite nós iremos tratar esses 2 pontos. Qual a importância desta doutrina que é a escatologia? E qual a dúvida que havia nos irmãos em Tessalônica? A primeira dúvida é: qual a esperança dos que morreram em Cristo? E a segunda dúvida: qual a esperança dos vivos em Cristo? Quando nós estudamos escatologia, a palavra escaton ou escatos significa últimas coisas.
e a palavra que nós conhecemos como logia, porém o G no grego não tem som de G, é som de G. Por exemplo, a gente diz Getsemane, mas na verdade é Getsemane. A palavra logia, que é logia, vem de logos. Então escatologia deriva-se de dois vocábulos gregos: escaton, últimas coisas, e logia, que vem de logos, que é doutrina, conhecimento, tratado. Escatologia, a doutrina das últimas coisas. Quando você sair daqui dessa segunda-feira e alguém lhe perguntar qual o assunto tratado na segunda-feira, foi escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Se alguém lhe perguntar qual a importância da escatologia, poderia aqui enumerar centenas de pontos ou textos que aprovam e comprovam e atestam e corroboram e ratificam a importância da escatologia bíblica. Para ser breve, só dois textos. Primeiro texto, 1 Pedro, capítulo 3, versos 15. O que diz Pedro? Antes, santificai a Cristo em nosso coração, para que estejais preparados para responder com mansidão a quem nos perguntar ou pedir a razão da nossa esperança. Que esperança é essa? Tito 2,13. Existe uma bendita esperança. O que Pedro está dizendo, que nós como igreja não devemos somente ensaiar no meio da semana para cantar no domingo. Igreja é muito mais do que isso, é estar preparado para ter respostas a quem perguntar a razão da nossa esperança. É por isso que essa igreja, às segundas-feiras, está trazendo esse culto da palavra. E para quê? Para preparar os cristãos para ter respostas a quem perguntar a razão da vossa esperança no seu local de trabalho. Por exemplo, um ímpio, ele vem até você, sabendo que você é cristão, e diz: estava lendo o Apocalipse, e encontrei a besta que sobe da terra, encontrei uma besta que sobe do mar, encontrei uma antiga serpente, o dragão, uma mulher que se veste de sol, que pisa sobre a lua, que foge para o deserto por um tempo, tempos e metade de um tempo. E se esta pessoa lhe perguntar qual o destino das almas dos ímpios, qual o destino das almas dos justos, o que Pedro está dizendo é que eu e você precisamos estar preparados para ter respostas a quem perguntar a razão da nossa esperança. Segundo texto, qual a importância da escatologia bíblica? Se o primeiro texto de 1 Pedro 3,15 esclarece que nós devemos estar preparados, o segundo texto é 1 Tessalonicenses 4,18. Eu li do 13 até o 17 e não li o 18 para mencionar agora. O que Paulo diz no versículo 18? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quais são estas? Regra básica está no contexto. E o contexto, Paulo está falando sobre o arrebatamento, que é esperança para os que morreram em Cristo e esperança para os vivos em Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando a igreja precisa de consolo, pregue que Jesus vai voltar. Se alguém na tua casa está precisando de consolo, diga a ele: essa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de ser revelado. E por quê? Porque se é leve, você aguenta. Se é momentânea, tem hora para começar e tem hora para terminar. Mas o peso de glória que está esperando essa igreja, este peso de glória é eterno. Essa segunda-feira nós precisamos estar preparados para ter respostas. E essa noite também é uma noite consoladora, porque nós iremos tratar sobre a volta de Jesus Cristo. No versículo de número 13, o Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. A primeira pergunta que permeia aqui nesta noite é: se Paulo diz que nós não devemos ser ignorantes acerca dos que dormem, a pergunta que surge é: será que após a morte a nossa alma dorme? Essa doutrina se chama sono da alma. É uma doutrina que encontra-se dentro de alguns movimentos sectários, como as Testemunhas de Jeová e os Adventistas do sétimo dia. Alguns irmãos nossos pentecostais, ainda que por falta de conhecimento, acreditam realmente que após a morte a alma fica dormindo em um sono. Até porque nós já ouvimos em velórios, por exemplo, de irmãos cristãos, alguém dizer assim: agora está descansando, agora está dormindo no Senhor. Porém, a palavra dormir é um recurso de linguagem que não só Paulo usou,
próprio Jesus também usou, referindo-se a Lázaro, quando Lázaro ele está morto, e perguntaram de Lázaro para Jesus, e ele diz: Lázaro dorme. E o Tomé, sempre o Tomé, ele diz: então está fácil, vamos lá, a gente acorda ele e está tudo bem. Jesus falou: ele está morto. Ou seja, a palavra dormir é um eufemismo. E o que é um eufemismo? É um recurso de linguagem dentro de uma matéria que nós chamamos de hermenêutica. Não quero ser técnico essa noite. Esse recurso de linguagem eufemismo é você pegar um assunto complexo e suavizar este assunto com uma palavra branda. Ao invés de dizer morreu, a gente diz dormiu. Por que dormiu? Porque o corpo descansa, porém a alma, ela está em consciência. Após a morte, tanto a alma do justo quanto a alma do ímpio está em consciência. Mas nós temos como provar isto. Eu vim aqui exatamente para isso essa noite, para provar também que existe consciência após a morte. Eu vou citar alguns textos, você vai anotando. Se você perder algum texto, depois está gravado essa mensagem, você pode assistir, dar um pause, anotar, e fica mais fácil para você compreender. Nós não vamos abrir a Bíblia para ler todos os textos, até porque o tempo não daria. Por exemplo, em Filipenses 1:23, o Paulo, dentro deste versículo, ele diz que ele tem o desejo de partir e estar com o Senhor. Ora, estar dormindo não faria sentido. Paulo está dizendo: eu tenho o desejo de partir e estar com o Senhor. Lucas 23:43, Jesus disse ao ladrão na cruz, arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estar dormindo também não faria sentido. Um outro texto clássico é Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. Justos que irão se converter dentro do período tribulacional serão decapitados e degolados pelo governo do anticristo. Diz o texto que estas almas clamam debaixo do altar. Além de clamar, o clamor é: ó santo e dominador, não nos julgará com justiça? Ou seja, sabe onde estão, o porquê estão e para quem estão clamando. Quando no texto que nós conhecemos como do rico e do Lázaro, em Lucas 16, a partir do versos de número 19, necessariamente 22, 23 a seguir, nós temos o próprio rico olhando e reconhecendo Abraão e dizendo: ó pai Abraão, vou parafrasear, permita-me colocar somente a ponta do meu dedo aí onde você está para refrescar, porque o lugar onde estou sendo atormentado em chamas. Alguém vai ser atormentado dormindo? Não faria o menor sentido. E o próprio rico, ainda no contexto, ele diz: Abraão, permita-me que alguém vá lá e avisa os meus 5 irmãos. Como ele sabe que tem 5 irmãos? Então, após a morte, nós não estamos em um sono. Após a morte, há consciência. A alma não morre, porque a alma é imortal. Mateus 10, 28. Não temei aquele que só pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então, logo neste começo de fala deste que aqui descreve esse assunto, nós temos consciência após a morte. E você já entendeu que a expressão dormir é um recurso de linguagem. Você vai encontrar diversos recursos de linguagem na Bíblia. Por exemplo, em Gálatas 4, a partir do versos 22, nós temos o Paulo usando figuras do Antigo Testamento, que são personagens reais, como por exemplo personagens Ismael e Isaac, e fazendo uma alegoria para ensinar sobre a luta da carne contra o espírito. Ou seja, há um recurso de linguagem bíblico chamado de alegoria. Também há tipologia, assim como há também parábolas, parabolé ou machal em hebraico, que é colocar ao lado. Mas existe um recurso de linguagem chamado de antropomorfismo. Antropos, homem, morfismo vem de morfe, é dar a Deus uma forma humana que Deus não tem. Por exemplo, os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. Com mãos fortes o Senhor nos tirou do Egito. A mão do Senhor literal, uma mão com dedos e unha, foi lá e tirou? Claro que não. Mas a força do Senhor, o seu poder, faz com que limitadamente
o autor que escreve, ele usa recursos de linguagem para que nós possamos compreender melhor aquilo que aconteceu. Exemplo, Enoque andou com Deus. Você acredita que ele pegou nas mãos de Deus e saiu andando pelas ruas de Betim? Claro que não. A expressão andar com Deus significa ele tinha comunhão com Deus, ele falava com Deus. Tem pessoas aqui que andam com Deus, tem comunhão com Deus, fala com Deus, escuta a Deus. Êxodo capítulo 33 versos 11, Deus falava com Moisés face a face. Será que Moisés viu a face de Deus? Não, mas ele tinha um relacionamento tão íntimo, seus ouvidos eram sensíveis a escutar Deus, e ele falava com Deus. Então ele falava com Deus face a face. Nós temos não só o antropomorfismo, dando a Deus forma humana, mas antropopatismo, dando a Deus sentimentos humanos. Às vezes você ouve uma pregação no domingo, alguém pregando e diz: a Bíblia diz que Deus não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Aí você vai ler a Bíblia em Gênesis 6, e Deus se arrependeu de ter feito o homem. E agora? A palavra arrepender em hebraico é nahan, significa entristecer, lastimar. Não é como o arrependimento humano, até porque, imagine se Deus se arrependesse. Não escandalize. Se Deus se arrepende, logo ele não é Deus. Mas Malaquias 3,6 diz: eu sou o Senhor e não mudo. Tu muda. Tem culto que você dá glória a Deus, aleluia, e tem culto que você está aí me olhando, murcho. Você mudou. Deus não muda. Se Ele te prometeu hoje, pode passar 100 anos, vai cumprir. Então entristecer, Deus se entristeceu, é uma figura de linguagem. Existe também o antropozoomorfismo, que é dar a Deus figura de animais. Debaixo de tuas asas estarei seguro. Deus tem asas? Não. Mas o que o contexto nos ensina é que quando nós estamos nele, sinta-se seguro essa noite. Então a expressão dormir é um recurso de linguagem, porque a Bíblia usa recursos de linguagem, mas após a morte a alma está em consciência. Quando nós falamos sobre morte, nós precisamos compreender que a primeira vez que aparece a expressão morrer na Bíblia é Deus dando uma ordem para Adão. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16, mas necessariamente o versos 17, a ordem de Deus é: no dia em que da árvore do conhecimento do bem e do mal você comer, certamente morrerás. É a primeira vez que aparece a expressão morte na Bíblia. E o Adão, após comer daquilo que não era para comer, o Adão ele morreu. Aí alguém diz: como que o Adão comeu e morreu, se ele vai morrer com 930 anos? É que quando Adão ele peca, entrou no mundo 3 tipos de morte. Quando ele peca, ele morre espiritualmente. Entrou no mundo a morte espiritual, entrou no mundo a morte física, entrou no mundo a morte eterna. Sendo assim, Paulo, ele ratifica essa ideia, escrevendo aos Romanos capítulo 5, versos 12, diz: por um homem entrou o pecado no mundo, logo a morte passou a todos os homens. O que Paulo está nos ensinando é que se não existisse o pecado de um homem, não haveria morte. Só existe morte porque existe o pecado. O pecado de Adão fez com que a morte passasse a todos os homens. E se em Adão todos pecaram, logo todos nós nascemos mortos espiritualmente. Eu explico. Talvez alguma mãe aqui, alguma avó, tenha na sua casa aquela assadeira de bolo, aquela mais antiga, que um dia caiu e entortou a lateral, mas você continua fazendo o bolo nela, e quando você faz o bolo nela, o bolo ele sai também com a lateral torta, porque a primeira forma entortou. Assim é Adão, ele é a primeira forma. Todos que vêm após dele, na mesma forma, nascem mortos, nascem em pecado. Então não dá para dizer aqui essa noite que eu nasci em um berço evangélico. Eu até entendo a sua expressão, a sua força de expressão,
Mas se procurar em Betim, em Belo Horizonte, se você sair do país, se você for em São Paulo, se você for na minha cidade em Campinas e procurar no shopping para comprar um berço evangélico, você nunca vai encontrar esse berço. E por quê? Porque todos nós nascemos mortos espiritualmente. E se todos nós nascemos mortos espiritualmente, dorme com essa noite: se nessa vida você nascer uma única vez, tu morrerá 2 vezes. Mas se você nascer 2 vezes, tu morrerá uma. Se você não entendeu, não há problema nenhum. O Nicodemos talvez morreu e também não tenha entendido. Se nessa vida você nascer uma única vez, tu morrerá 2 vezes. Mas se você nascer 2 vezes, tu morrerá uma. Por causa desses assembleanos que deram glória a Deus, eu explico. Se nessa vida você nascer, esquece o berço evangélico. Se você nascer uma única vez do ventre da mamãe, nasceu uma, tu vai morrer 2. Um dia vai morrer fisicamente, e um dia no juízo final, tribunal do trono branco, receberá o dano da segunda morte. Nasceu uma, morreu 2. Mas se nascer do ventre da mamãe uma, mas depois nascer da água e do Espírito 2, tu só morre uma, mas ainda que esteja morto, viverá. Como mais assembleanos chegaram na reunião, eu tenho uma boa notícia: tem uma geração que não vai morrer nenhuma. Existe possibilidade de provar a morte espiritual? Sim, nós temos textos claros. Efésios capítulo 2, versos 1, palavras de Paulo: vos vivificou, estando vós mortos em delitos, algumas traduções em ofensas e pecados, morte espiritual. Apocalipse 3, versos 1, no final do versículo, a igreja de Sardes: vocês têm nome de que vive, mas estão mortos. Ora, que morte é esta senão a morte espiritual? E o que é a morte espiritual? Um pouco de antropologia. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem espírito, alma e corpo. E eu lhe faço uma pergunta aqui essa noite: você é uma alma com espírito e corpo? Número 2, ou você é um espírito com corpo e alma? Ou número 3, você é um corpo com alma e espírito? Vou repetir. Número 1, eu sou uma alma com espírito e corpo? Ou número 2, eu sou um espírito com corpo e alma? Ou número 3, eu sou um corpo com espírito e alma? 1, 2 ou 3, ou a 4, não sei. Em seminários, eu percebi que de forma majoritária, alguns defendem, número 1, eu sou uma alma. Há uma problemática teológica nisso. Se você disser que você é uma alma, quando tu morre, a alma morre. Não é revelação não, irmãos, mas tem alguém aqui no nosso meio pensando: se eu não sou uma alma, o que fazer com Gênesis 2:7? E soprou, Deus soprou o ruach, e o homem se tornou uma alma vivente. Se diz o texto que o homem se tornou uma alma, como o senhor vem aqui numa segunda-feira dizer que eu não sou uma alma? A Nova Almeida atualizada, uma tradução recomendada pela nossa Igreja Assembleia de Deus, pelo nosso conselho doutrinário, traduziu esse versículo de uma forma mais harmoniosa. E digo melhor, na Nova Almeida atualizada está assim: e Deus soprou o ruach, que é o espírito, e o homem se tornou um ser vivente. Essa é a melhor tradução. E por quê? Porque a palavra alma é uma palavra polissêmica. O que vai definir é o contexto.
Vou lhe dar um exemplo. Quando diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5,23, santificar em tudo, espírito, alma e corpo. O que Paulo está dizendo? Que é uma tricotomia, que nós temos espírito, alma e corpo. Então a alma é a parte imaterial. Porém, diz a Bíblia, que mais de 70 almas desceram para o Egito, e o corpo ficou lá em Canaã. Ou você nunca ouviu alguém dizer, 4 almas vieram para Cristo no domingo, e o corpo ficou lá no banco? Então às vezes a Bíblia trata a alma, o ser humano como um todo, mas há contextos que a alma é a parte imaterial. Então já sei, se a 1 está errada, eu acertei. Número 2, eu sou um espírito com alma e corpo. Está errado. Então é número 3, eu sou um corpo com alma e espírito. Também está errado. A resposta é, eu sou um ser composto de espírito, alma e corpo. Por que eu dei toda essa volta? Se o ser humano é composto de espírito, alma e corpo, quando ocorre a morte espiritual? Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. O relacionamento de Deus com Adão é no espírito humano. Quando Adão peca, o espírito humano morre. Quem manda? O corpo, não a alma, responsável pela vontade, sentimento e pensamento. Quando tu sente, quando tu deseja, quando tu pensa, é a alma. E o corpo só obedece. O que é a morte física? Quando a alma deixa o corpo volta ao pó. Se o espírito humano está morto, quem manda é a alma. E se o Espírito Santo está morto, essa alma não tem o Espírito Santo. Esse ser não tem o Espírito Santo. Todo ímpio que está lá fora, ele tem o espírito humano dele morto. Quem manda? A alma. Tem desejo de beber, desejo das pornografias, tem desejo do vício, do cigarro, enfim. E o corpo só obedece. Aí você convida ele para o culto no domingo, e a gente começa o culto, e a gente canta, e a gente canta, e a gente canta. Deus habita no meio dos louvores. O louvor entra no ouvido, mas para na alma. Ele tem até vontade de ser como a gente, mas ele não consegue. E depois a gente canta de novo. E depois, vamos ficar de pé para cantar, a gente canta de novo. E depois, vamos ficar de pé para cantar, a gente canta de novo. E o ímpio está ali, ouvindo os louvores, ele já até decorou os louvores. Aí vem alguém, cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, levanta a mão e dá glória, bate na mão de 10, é só movimento. Movimento não salva ninguém. Entra no ouvido, para no corpo, ele também faz, mas ele não gosta disso, é só para ajudar quem pede. Aí ele fica lá também cutucando 2 ou 3, levantando a mão quando você pede. Ok, aí veio o momento da palavra. Quando a palavra de Deus é pregada, os avisos no culto, o cutuca teu irmão ou fala para 2 ou 3, os louvores do lindo, lindo, lindo só entrou no ouvido e parou na alma. Mas só tem uma coisa que penetra em um lugar onde o aviso não penetra, aonde o movimento não penetra. Quem é ela? É a palavra, viva e eficaz, metaforicamente, como uma espada de 2 gumes. Aonde ela entra? Entre a alma e o espírito. E porque é viva? Porque o Espírito Santo vai junto, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Aí o pregador diz: tem alguém para Jesus? Ele aceita a proposta do Evangelho, e quando ele confessa com os lábios e crê de todo o coração, o Espírito Santo habita no espírito humano. Aquele que entrou morto vai sair daqui com vida. Aquele que entrou morto vai sair dando glória a Deus. Aquele que entrou morto vai sair dando aleluia. E os desejos da carne vão ser vencidos pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que nossa igreja cruzou o centenário. Não foi com cutuca 2 ou 3, ou fala para 10, ou bate na mão de 5. A nossa igreja está de pé há mais de 100 anos, porque depende da palavra. Aí vem uma pergunta essa noite: e
se no culto ele não aceitou a Cristo, e lá fora ele vem a falecer? Se foi um acidente de carro, na hora do acidente, quando a alma deixa o corpo, ocorre a morte física. Essa alma do ímpio, qual o seu destino após a morte? A Bíblia no Antigo Testamento chamava este lugar de Sheol, porém no Novo Testamento em grego, a palavra é Hades, que na verdade essa palavra seria Hades, mas se você disser Hades no contexto no solo brasileiro, vão dizer que você está metido e ainda falando errado, então fica como Hades. A palavra Hades aparece na nossa tradução como inferno. E por que inferno? Porque inferno é uma palavra em latim. Essa palavra em latim aparece, vai cansar um pouquinho, mas é rápido. Os irmãos aqui conhecem ou já ouviram falar sobre a Septuaginta. A Septuaginta é a tradução que fora feita da Bíblia hebraica para o grego, até porque a Grécia sempre teve uma inclinação ao conhecimento, e toda a literatura relevante, eles traduziam uma cópia para a língua grega. Sendo assim, 70 homens ou 72 homens, eles pegaram a Bíblia hebraica do Antigo Testamento e traduziram do hebraico para o grego, tornando-se assim a primeira tradução ao grego, chamada de Septuaginta, a Bíblia dos 70, ou a versão dos 70. Porém, as línguas predominantes no tempo de Jesus, o hebraico quase caindo em desuso, a língua falada era o aramaico, a língua que Jesus falava, porque após o cativeiro de 70 anos em Babilônia, eles voltaram de lá falando o aramaico. Uma língua predominante também era o grego, e outra língua predominante era o latim, uma língua mais difícil. Porém, Jerônimo, ele vai traduzir a Bíblia grega da Septuaginta para o latim. E em latim, quando ele se deparou com a palavra Hades, ele traduziu por inferno. As nossas traduções de João Ferreira de Almeida bebem na fonte da Vulgata Latina de Jerônimo, e quando traz a tradução, mantém e preserva a palavra inferno. Por exemplo, quando Jesus está na região de Cesareia de Filipe, e ele pergunta aos discípulos: o que vocês dizem que eu sou? O Pedro, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus disse para Pedro? Disseste bem, não foi carne nem sangue que te revelou, senão Papai que está nos céus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Versículo 18 do capítulo 16 de Mateus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra inferno ali é Hades. O que Jesus está dizendo para Pedro é: as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Por que Jesus está dizendo que as portas do Hades não prevalecem contra a igreja? Porque como Jesus venceu a morte, nós também venceremos. Eu vou repetir: assim como Cristo venceu a morte, nós também venceremos. O que Jesus está nos ensinando é: sobre esta pedra que é Cristo, eu edifico a igreja, e todos que compõem a igreja, porque reino de Deus não tem carreira solo, todos que estão na igreja, que fazem parte do corpo de Cristo, quando estes morrem, o Hades não pode deter a sua alma. Por que não pode deter? Porque Jesus venceu a morte. E como ele é o cabeça, se o cabeça venceu, o corpo vence. Sendo assim, eu vou declarar outra vez: as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Daqui a pouco eu explico isso melhor. Logo, quando o ímpio morre, a alma dele vai para o inferno. Você vai sair daqui nessa segunda-feira, e se alguém lhe perguntar: o ímpio quando morre, para onde a alma dele vai? Só não diga isso para o parente da pessoa que morreu no velório. Aí você pode suavizar e usar o recurso de linguagem: está descansando. Só se insistir muito. Mas se alguém lhe perguntar: todavia, quando o ímpio ele morre, para onde a alma vai? Você vai dizer:
a Bíblia diz que a alma vai para o inferno. Porém essa palavra é em latim. Mas a alma do ímpio vai para o Hades, e é um lugar de tormento. Em Lucas 16, a partir do versos de número 19, necessariamente o 22 e 23, quando o rico morre, ele foi levado para o inferno. Mas em algumas traduções, como a King James, mantém a palavra Hades. Alguém talvez tenha essa tradução que mantém a palavra Hades. Então a alma do ímpio, todo ímpio, desde Adão, como está gravando e depois vai para as redes sociais, agora a gente tem essa preocupação, não tinha. Quando eu digo desde Adão até o dia do juízo final, todas as almas dos ímpios que morrem vão para o inferno. Aí aqueles que assistem 20 vídeos no YouTube já são teólogos, aí vão dizer assim, então está dizendo que o Adão foi para o inferno. Não sei, porque a Bíblia não fala. Tomando um café comigo, eu acredito que ele foi salvo, não por texto bíblico, só por lógica e por inferência. Porém, quando eu digo desde Adão, é porque ele é o primeiro homem, ok? Não estou dizendo que Adão foi para o inferno. Desde Adão, ou poderia melhorar, desde Caim, porque isso eu tenho certeza que não foi para o céu, desde Caim até o dia do juízo final, todas as almas dos ímpios que morreram e que irão morrer, vão para o inferno, para o Hades, que é um lugar de tormento. Está tudo bem até aqui? A segunda pergunta é: e as almas dos justos do Antigo Testamento? Os salvos do Antigo Testamento? Talvez nem precisaria dizer isto a uma igreja tão sadia e bíblica como vocês são. Porém, só um adendo, abra um parênteses. Salvação no Antigo Testamento nunca foi por lei. Salvação sempre foi por graça e pela fé. Tem como provar? Por causa daquele aleluia lá no fundo, eu provo. Em Hebreus capítulo 11 diz: pela fé Abel, pela fé Isaque, pela fé Abraão, pela fé Jefité, pela fé Raabe. A galeria da fé de Hebreus 11, esses foram salvos pela fé, pela graça. Por isso que no capítulo 12, o autor aos Hebreus diz assim: nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. E alguns interpretam esse versículo mal. Ser rodeado de uma nuvem de testemunha não significa que pessoas em sua volta ficam olhando para você para falar da tua vida. A palavra testemunha ali é marte no grego. São aqueles que foram martirizados pela fé e alcançaram uma pátria celestial. Aí o autor aos Hebreus, depois de colocar numa prateleira todos os personagens que viveram pela fé e que deram testemunhos de fé, aí ele diz: nós somos rodeados de homens que viveram pela fé. O que ele está dizendo é: você não precisa esmorecer na fé, porque quando você olha para a galeria, você vê referências e homens que deixaram um legado de fé, deixaram de ser chamados filho da filha de Faraó, deixou as riquezas do Egito para alcançar uma mansão celestial. Fecha um parênteses, salvação no Antigo Testamento pela fé. Os salvos do Antigo Testamento, quando morriam, como Abel, como Abraão, Jó, essas almas foram para onde? Como João Batista, por exemplo, para o lugar chamado seio de Abraão, que aparece em Lucas 16, ali no versículo de número 23. E olha o privilégio: o mendigo morto, chamado de Lázaro, isso nada tem a ver com o de Betânia, quando ele morre, ele é levado pelos anjos. Que privilégio! Levado para o seio de Abraão. Agora, há um ponto aqui que é discutido na academia. Seio de Abraão é o mesmo lugar do paraíso? Existe divergência aqui. Se todos os salvos do Antigo Testamento foram para o seio de Abraão, quando Jesus está na cruz, há um ladrão, e esse ladrão se arrepende, aos 45 do segundo tempo. O que eu vou dizer aqui é por conta e risco de quem fala e prega, ok? Pode pôr na minha conta, não precisa pregar isso. Coisas de pregador agora.
Sai o teólogo, entra o pregador. Eu acredito que Pilatos foi ele que trouxe o primeiro panfleto evangelístico da história. Escreveu numa placa: este é o rei dos judeus. Colocou sobre Jesus. O ladrão na cruz, no último minuto, olhou. Se ele é rei, ele tem um reino. Lembra-te de mim. No original é: quando vieres no teu reino. Isso foi demais. Jesus olhou e falou: tá bom. Na verdade eu te digo, hoje mesmo, não deixa ninguém pôr vírgula aí não, hoje mesmo, era no mesmo dia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não vai escandalizar? Não? Posso dizer? Os céus não é para bonzinhos, os céus é para pecadores arrependidos. Segura. Um ex-ladrão inaugurou o paraíso. Eu vou contar mais uma. O homem que Deus levantou para entregar a lei e ser legislador era um assassino. O homem que matou um egípcio é o homem que diz: não matarás. Porque até a sarça você era um. Após a sarça, você não volta a mais ser quem você era. Se não entendeu, eu explico. Até a cruz você era um. Depois da cruz, você não volta a ser mais o mesmo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olhem para cá, toda atenção agora é pouca. Se na mão esquerda tem Lucas 16, 23, seio de Abraão, e na minha mão direita tem Lucas 23, 43, paraíso. Se eu só tivesse esses dois textos, com muita honestidade eu iria dizer aos senhores e senhoras: seio de Abraão e paraíso é o mesmo lugar. Porque o seio de Abraão ficava nas partes baixas da terra, e paraíso eu não tenho outra informação aonde ele está. Até que o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta à igreja em Corinto, capítulo 12, diz: conheço um homem que no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado em espírito e foi levado ao terceiro céu, no paraíso. Ora, se seio de Abraão ficava embaixo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Onde é o paraíso? Paulo diz que é em cima. E para completar, Apocalipse 6, versículo 9 e 10, almas dos santos clamam debaixo do altar. O altar dele é em cima, logo, paraíso então é em cima. O que Jesus fez? Após a morte, o Jesus homem ficou na cruz. E o Jesus Deus? Calma, ele tem duas naturezas: Jesus homem e Jesus Deus, 100% homem, 100% Deus. Tecnicamente a doutrina da união hipostática. Como homem, ele chora por um amigo em Betânia. Como Deus, sai para fora Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Como homem, ele diz: tenho fome. Como Deus, pega 5 pães e 2 peixes e alimenta 5.000 pessoas. Como homem, ele sentou no poço de Jacó e diz: estou cansado. Como Deus, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como homem, ele dorme na polpa do barco. Pode encher o pulmão de ar. Como homem, ele dorme na polpa do barco. Como Deus, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, quando Jesus entregou ao Pai o Espírito, o Jesus homem ficou na cruz. José de Arimateia vai pedir o corpo para colocar no seu sepulcro. Estou vendo a esposa dele desesperada dentro de casa, brigando com ele. José, como você pode dar o seu sepulcro para esse homem? Todo homem aqui em Israel tem um sepulcro. Se tu morrer, vai te pôr aonde? Mulher, deixa de ser boba. É emprestado por 3 dias. O Jesus homem ficou na cruz. Não quebraram suas pernas.
O Jesus homem levaram para o sepulcro, mas o Jesus Deus, quando entregou ao Pai o Espírito, Jesus Deus desceu às partes baixas da terra. Diz o texto que ele pregou os espíritos em prisão. Alguns entendem pregar os espíritos em prisão era o Espírito de Cristo no tempo de Noé. Outros entendem que pregou os espíritos em prisão, e aqui como eu entende assim, ele anunciou a vitória lá no Hades. É como se ele estivesse dizendo: os profetas falaram, e eu estou aqui, eu venci. Pegou o seio de Abraão e levou para o terceiro céu no paraíso. A nossa igreja defende isso. Ele desceu às partes baixas da terra, pegou o seio de Abraão. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, pegou cativo o cativeiro e levou ao terceiro céu. Então todos os salvos do Antigo Testamento estão agora no paraíso, no terceiro céu. E os cristãos, quando morrem após a cruz de Cristo, porque a igreja é um plano na eternidade, anunciada em Cesareia de Filipe, ela nasce na cruz, mas vai ser inaugurada em Pentecostes. A partir da inauguração da igreja, todas as almas dos santos, dos justos, dos cristãos, quando morrem, vão para o terceiro céu no paraíso. Pergunta: após a morte, a alma do ímpio vai para onde? Em latim e em grego. E inferno no latim, em grego Hades, um lugar de tormento. Contudo, os santos do Antigo Testamento iam, diga, seio de Abraão. Mas após a cruz de Cristo, todos que morrem vão para o, diga, paraíso. Ok, tudo bem até aqui? Se o pastor Neemias permitir, amanhã podemos deixar uns 25 minutos ou 30 minutos para perguntas, e aí talvez fica mais... Pode ser, pastor? É verdade, segunda-feira que vem nós abrimos para perguntas sobre o tema. E se fica... Glória a Deus. Sendo assim, fica esse tempo para perguntas. Se ficou algo para trás, é um assunto muito extenso, isso aqui duraria semanas. Pode ser que algumas coisas eu falei rápido demais e ficou para trás. Você elabora essa pergunta em casa, tem a semana toda para fazer isso. Quem está comigo, diga amém. Ok. Quando o cristão morre, por que a alma dele não pode ir para o Hades? Eu já disse, porque Cristo venceu a morte. Quando Paulo escreve a primeira carta à igreja em Corinto, no capítulo 15, olha o que Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, estamos mortos em pecados. O que Paulo está nos ensinando, eu vou codificar aqui, se Jesus não ressuscitou, pega a tua Bíblia, deixa aí no banco, o último, fecha a porta da igreja e vamos para casa procurar alguma coisa para fazer na vida. Mas Paulo diz: mas como ele ressuscitou, com ele nós também ressuscitaremos. Por conta disso, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 23, palavras do apóstolo Paulo, ele falando da ressurreição, cada um na sua ordem. A palavra ordem no grego é tagma, diga tagma. Sabe para que se usava a palavra tagma no contexto greco-romano? Quando o exército se reunia, cada um na sua ordem, a palavra tagma era usada em um contexto militar, conforme a patente, a primeira fileira, conforme a patente, a segunda fileira, e assim sucessivamente. Quando Paulo usa o termo militar tagma, ele diz: cada um na sua ordem, Cristo as primícias, e depois os que são de Cristo. Que Paulo está nos ensinando a uma ordem na ressurreição: primeiro Cristo, e depois os que são de Cristo.
Por isso Cristo é chamado de a primícia dos que dormem. Eu vou abrir um parênteses aqui e explicar melhor sobre as primícias. Em Israel, com pouca chuva, 1 ou 2 vezes no ano, isso quando Elias não profetizava que não ia chover, a terra, ela produzia anualmente 7 vezes. Quantas vezes? A terra em Israel produzia 7 vezes. O que é as primícias? Dentro dessas 7 colheitas em Israel, havia tâmara, havia videira, figueira, cevada, 7 colheitas no ano. Logo, dessas 7 colheitas no ano, a primeira colheita, quando produzia o primeiro feixe da primeira colheita das 7, o que o pai de família tinha que fazer? Ele ia no campo, retirava o primeiro feixe e levava para casa. De modo nenhum, o primeiro feixe não é meu. E por que não é meu? Porque Deus não te pede algo hoje sem que ontem Ele não tenha dado. Eu vou repetir: Deus não pede algo hoje sem que ontem Ele não tenha dado. Tá, eu vou explicar melhor. Deus não pede o que é seu, Deus só pede o que Ele dá. Por causa desse meu Deus e aleluia, eu vou explicar dando exemplos. Penina gera 10. Deus pediu algum? Ana só gerou 1. Como foi Deus que deu? Deus pediu. Mais um exemplo. Por que Deus não pede o Ismael para o Abraão? Porque o Ismael foi você que arrumou, é seu, Abraão. Quem mandou você no Egito não foi eu. De lá você trouxe um presente do Egito no meio das bagagens por nome Agar. Aí com a força da carne, gerando sem propósitos, gerou uma obra da carne, Ismael. Por isso eu não peço Ismael. Eu só peço o que eu dou. Ah, já sei, Ele quer meu coração. Não, Ele quer o seu tesouro. Porque onde está o seu tesouro, está o seu Isaac. Retomando, por que o primeiro feixe o pai de família levava para Deus? Porque das 7 colheitas, 6 você plantava, a primeira você não planta, a primeira é cevada. E quando o hebreu abria a tenda, a terra produzia cevada. Quem fez a terra produzir o primeiro? Foi Deus. Quando você dá dízimo, quando você oferta, Ele não pede o que é seu, Ele só pede o que Ele já te deu. Aí quando Paulo olha para este contexto de primícias, ele lembra que na Páscoa, 3 dias depois, é as primícias. Ele é o Cordeiro Pascual. 3 dias depois, Ele ressuscitou. Ele é o primeiro feixe da ressurreição. Aí alguém poderia aqui contestar e dizer: se Cristo é as primícias e o primogênito dentre os mortos, como Ele pode ser as primícias e o primogênito, se houve outras ressurreições que antecederam a dele, como Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim? Eu explico. Todos esses ressuscitaram, mas morreram novamente. Jesus é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Olhem para cá. Quando Jesus pregava os seus sermões, Jesus ele usava um método, usando elementos do seu contexto, para facilitar para aqueles que o ouviam. Joio, trigo, peixe, rede, fermento. Usava elementos em sua volta como campo, solo, semeador, semente. E mesmo assim os discípulos ainda às vezes não compreendiam.
E olha que ele facilitava bem. O Paulo também faz uso, no mundo greco-romano, de elementos em sua volta. Lembram quando Paulo está preso em Roma? E um soldado cuidava de Paulo. Eles revezavam durante o dia. Aí o Paulo está preso, vai escrever a igreja de Éfesos. E já está terminando a carta. No final da carta, que nós conhecemos como capítulo 6, quando Paulo vai terminar a carta, ele olhou para o soldado. Capacete de lata, espada de bronze, escudo de bronze, calçados de bronze, cinto de couro, couraça de bronze. Paulo disse: nós também carregamos isso, mas nosso capacete não é de lata, é o capacete da salvação. A nossa espada não é de bronze, é a espada do Espírito. O nosso escudo é da fé. E os nossos calçados não é o sapatinho de fogo, é os calçados do Evangelho. Traz mais equilíbrio na caminhada da fé. E o cinto da verdade, e a couraça da justiça. Os efésios, quando receberam a carta, entenderam o que Paulo estava descrevendo. Eu dei essa volta para dizer, quando Paulo andava pelas ruas de Roma, ele se deparou que alguns elementos em Roma tinham selo. Se você for na minha cidade, em Campinas, na prefeitura, tem umas mesas antigas, armários antigos, e tem um selo da prefeitura. Por que não vende aquilo? Não pode, é patrimônio da prefeitura. Lembra quando colocaram Jesus no sepulcro? Com medo que roubasse o corpo de Jesus, pediram para Roma tomar conta. Roma rolou uma pedra que 20 homens não conseguiam empurrar, colocou um selo no sepulcro. Que selo é esse? Selo romano. O selo identificava para quem passava na frente do sepulcro: é propriedade de Roma. Paulo, vendo isso, teve uma revelação. Escrevendo aos Efésios capítulo 1, versos 13, Paulo diz: vocês são selados. Como teve mais glória a Deus, eu cito outro versículo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Sabe o que Paulo diz? Deus conhece os que são seus, porque tem o selo. Por que eu estou dizendo isso? Não esqueci não, que as portas do Hades não prevalecem contra a igreja. Por quê? Porque quando um cristão morre, a morte, ela vai querer levar a nossa alma e espírito para o Hades. Mas quando ela vai pensar em fazer isso, ela encontra um selo em nós. E o selo manda uma mensagem para a morte: propriedade exclusiva de Jesus. Se eu sou aquele pregadorzão da voz grossa, eu iria dizer: só quem tem o selo essa noite. Tudo bem até aqui? Então, se você já sabe aonde está a alma do ímpio após a morte, e sabe aonde onde estão as almas dos justos, dos salvos após a morte, agora faz mais sentido o que Paulo diz: nós não somos como os demais que não têm esperança. Por que os demais não têm esperança? Porque após a morte, eles pensam que é o fim, mas ainda eles terão que prestar contas no juízo final. Mas o cristão, ele sabe que a morte não é o fim. Eu continuo. O cristão não teme a morte, porque a morte para nós não é o fim. A morte é um passaporte para a vitória. Vou repetir: a morte é o veículo que Deus usa para nos levar mais próximo do nosso Senhor.
Estou sentindo uma graça. Onde está a morte, a tua vitória? Alguém levantou as duas mãos e levantou da cadeira, eu vou repetir. Onde está a morte e a tua vitória? Onde está o inferno e o teu aguilhão? Tragada, 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 tragada foi a morte pela vitória. E camandorai a suribe quemanchorá. Aleluia, aleluia, oh glória. A morte não tem poder sobre a nossa vida. Posso contar uma história? Olhem para cá e eu conto a história. O tema da história é o sepulcro de Sara traz a garantia de uma nova terra. Preste atenção. Quando Deus fez a promessa a Abraão, tirando ele da Mesopotâmia, Deus prometeu para Abraão uma terra, Canaã. Contudo, quando Abraão perde Sara, ali Abraão tinha servos, riquezas, funcionários. Abraão só não tinha terra. Quando Sara morre, Abraão poderia desistir, voltar para a Mesopotâmia e dizer: até aqui está bom, Senhor. A morte de Sara fez com que Abraão conquistasse algo que até o momento ele não havia conquistado. Quando ela morre, Abraão está naquilo que nós conhecemos hoje como Hebrom, Canaã. Há uma tensão teológica de alguns que leem a Bíblia e diz: a terra de Canaã era dos cananeus. Deus tomou a terra. Deus não trabalha no movimento sem terra. Deus não toma a terra de ninguém. A terra de Canaã foi conquistada e comprada. Eu vou te provar. Quando Sara morre, os filhos de Et, na terra em que Abraão estava, disse a Abraão: nós te daremos um pedaço de terra para que tu sepulte a tua morta. Por quê? Sepulte a tua morta aqui, porque o Senhor é um príncipe entre nós. Abraão falou: não, eu quero pagar. Por que Abraão quer pagar? Porque o seu imóvel é um registro, um papel no cartório, que você carrega na sua casa também. Naquele tempo, no Oriente, a garantia da terra era o sepulcro. Se você tivesse um sepulcro naquela terra, é garantia que a terra te pertence. Abraão falou: eu compro. Ele comprou o sepulcro de Maquipela. O sepulcro de Sara deu a garantia a Abraão de uma nova terra, Canaã. Por causa desse aleluia, eu vou contar outra. A terra de Canaã era uma terra maldita. E por que maldita? Porque quando Cã, filho de Noé, viu a nudez do pai e chamou os irmãos, Noé amaldiçoou Canaã, filho de Cã. Se Canaã é amaldiçoado, a terra de Canaã é maldita. Tudo que você planta, você não colhe. Lá não brota nada. Vem a pergunta: se Canaã não brota nada, como aquela terra mana leite e mel? É porque o rei daquela terra e sacerdote por nome Melquisedeque, rei de justiça, apareceu para Abraão. Quando? Quando Abraão rejeitou os presentes de Sodoma, ele apareceu e trouxe pão e vinho. Se você não pegou, eu explico. Quando rejeitamos os presentes de Sodoma, o rei de justiça nos torna participantes do pão e do vinho. Quando ele deu o pão e o vinho para Abraão, Abraão falou: vou dar o dízimo.
Abraão deu o dízimo. Quando Abraão deu o dízimo, ele abençoou Abraão. Naquele tempo não era mão na cabeça, como a gente faz hoje. Era mão embaixo. Por conta do horário, outro dia eu conto. E por que embaixo? É dali que sai a prole, a descendência, a herança. O Melquisedeque é rei de Salém. Salém, antiga Canaã. Canaã é maldita. A terra não bota nada. Só que quando o Melquisedeque abençoou Abraão, ele não sabia de uma coisa. A máxima da bênção já estava sobre Abraão. Os que te abençoar, eu também abençoarei. Quando ele abençoou Abraão, a máxima da bênção de Abraão veio sobre Melquisedeque e sobre Canaã. A terra que era maldita, agora vai manar leite e mel. Não na janta, que eu não aguento, mas se um dia no almoço o pastor Guilherme me levar para comer um churrasco, o animal teve que morrer. Mas se eu disser para ele, eu estou light, vou comer uma fruta, a semente teve que morrer. Leite e mel são alimentos que não provêm da morte, provém da vida, porque a bênção sobre você é de vida. O que isso tem a ver? O Senhor estava falando sobre a morte, ele venceu a morte, calma. Se o sepulcro de Sara, o luto de Abraão, trouxe a garantia de uma terra chamada Canaã, em Jerusalém também é um sepulcro. Se o sepulcro de Sara trouxe a garantia de Canaã, em Jerusalém o sepulcro vazio nos traz a garantia de que a morte foi vencida, e uma nova terra, e um novo céu. Eu vou repetir: o sepulcro vazio traz a garantia à igreja de uma nova terra e de novos céus. Eu tenho 8 minutos. Eu vou adentrar sobre o arrebatamento da igreja. Como é um assunto um pouco extenso, eu vou citar os textos em que aparece o arrebatamento da igreja, textos específicos. Falo sobre a definição de arrebatamento, e na próxima segunda-feira nós iremos falar sobre arrebatamento da igreja, a ressurreição dos que morreram em Cristo, a glorificação dos corpos e também dos vivos em Cristo, do apântesis, do encontro com o Senhor nos ares. Vamos falar sobre tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, período tribulacional e segunda vinda. Não vai falar sobre milênio, Gog e Magog, juízo final e novo céu e nova terra? Não, porque se eu contar tudo na próxima segunda, vocês não me chamam mais. Eu vou deixar um pouco para outro dia. Amém? A palavra arrebatamento no grego é harpazo. Harpazo vem de arpão. E que faz o arpão? Pega a caça. O arpão pega a presa. A palavra harpazo é tomar com força, é tomar algo com violência, de forma repentina. A palavra harpazo, que no latim é raptare, que é um rapto, já nos traz a ideia de que a qualquer momento, de forma iminente, nós seremos tomados. Eu não vou deixar para dizer isso segunda-feira que vem, porque eu não sei daqui a um minuto, então vou dizer agora. Esse rapto pode ser a qualquer momento, pode ser que não dê tempo da bênção apostólica, pode ser no caminho de volta para casa, pode ser amanhã no café da manhã. Quais são os textos que a Bíblia traz luz sobre o arrebatamento? João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. Segunda-feira que vem eu vou explicar. Se na casa do pai já há moradas, o que ele foi preparar? Aí ele diz: e eu virei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver,
estejais vós também. Outro texto sobre o arrebatamento é o texto que nós lemos hoje, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Outro texto que fala sobre o arrebatamento da igreja é 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50, que diz que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Mas a partir do verso 52, esse versículo ganha força ao falar do arrebatamento, porque vai falar da última trombeta, do abrir e fechar de olhos, no momento. E esse no momento é um átomo. Tentaram calcular 7 milésimos de um segundo. Isso é incalculável. Piscou, como você piscou aí, a igreja não estará mais aqui. Em um piscar, nosso corpo está glorificado. Como a glorificação tem a ver com o pacote do arrebatamento, então no piscar, nós somos raptados, levados para estar com Ele na eternidade. E aqui eu encerro com uma promessa. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. A nossa cidade, a nossa cidade está nos céus. Olhem para cá. Como tem bastante obreiros e aqueles que também querem exercer o ministério, a interação do exercício serviçal, essa vai ser uma lição para nós. A minha filha estava assistindo no YouTube uns peixinhos, os peixinhos coloridos. E esses peixinhos, eles ficavam beijando. E ela falou: olha aqui, pai, as pessoas entram nas águas, pagam um absurdo para tirar foto atrás dos peixes coloridos. Eles colocam aquelas roupas de mergulhadores, aí o casal faz coraçãozinho atrás dos peixinhos coloridos que ficam beijando. Como para minha cabeça tudo gera mensagem, eu fui estudar os peixinhos e eu descobri que eles não beijam. Está todo mundo tirando foto lá, fazendo coraçãozinho, enquanto os peixinhos estão se matando. Eles guerreiam um contra o outro, fazendo assim. Quem vê diz: está beijando, mas está se matando. E por que eles estão se matando? Porque tem um peixinho que está no seu território. Quando o outro passa, ele ataca. Esse peixinho é chamado de peixe beijoqueiro. Por que ele ataca? Por causa de pequeno território. Existem crentes territoriais. Eles brigam por espaço. Tem obreiros territoriais. Eles se matam por espaço. Como nós somos peregrinos, a Bíblia nos chama de tenda. Por que tenda? Porque o pastor precisa de mim aqui, eu armo a minha tenda aqui, mas ela é portátil. Eu vim para plantar, daqui a pouco o pastor me tira porque outro vem para regar. E Deus fica esperando, quando terminar de regar, Ele vem para dar o crescimento. E como eu sou tenda, eu reguei aqui, aí o pastor diz: eu preciso de você lá. Eu saio daqui, desfaço a minha tenda e monto lá. Porque eu sou peregrino, eu sou tenda, eu não brigo por causa de território. E por que não? Porque a nossa cidade, a minha tenda está aqui, daqui a pouco toca a trombeta, eu desfaço, porque eu não estou apegado aqui em coisas. A nossa cidade, a nossa cidade, a nossa cidade. Se você é territorial, pode ficar quietinho sem dar glória a Deus, não precisa nem levantar a mão. Mas se você é tenda essa noite, a nossa cidade está nos céus.